todos, graça e paz. Vamos a mais uma live nessa noite, amém? Deus está no controle das nossas vidas, Deus está no controle de todas as coisas. Amém, queridos? Amém. Alan, obrigado. Amém? Vamos orar, irmãos? Amém? Quero ser breve na live dessa noite, a mensagem é um pouco extensa. Não tem tópico muito não, viu, Alan? Fica tranquilo. É o que Deus trouxe ao meu coração. No decorrer dessa semana eu tenho certeza que vai falar ao teu coração também. Amém? Pai, em nome de Jesus, Deus, quero te agradecer por mais uma noite, ó Senhor, que o Senhor nos concede com saúde, ó Deus, ó Pai, com vigor e com, ó Deus, a nossa dependência do Senhor, Pai, para tudo aquilo que a gente faz, para tudo aquilo que a gente vai fazer, Pai. Somos dependentes do Senhor, Deus. Ó Senhor, e nós não largamos mão do Senhor para nada, Pai. Ó Deus, toma, Senhor, a minha casa, a vida da minha esposa, as minhas filhas. Ó Deus, a nossa saúde está em Tuas mãos, Pai. O Senhor é o nosso médico, Deus, o Senhor é o nosso patrão, Pai. Ó Deus, somos Teus servos, ó Deus. Queremos andar, ó Pai, obediente, ó Deus, à direção da Tua voz, ó Deus. Não nos desvencilharmos dela para nada nesse mundo, Deus. Toma a vida de cada família dessa igreja, ó Deus, a saúde de cada um dos seus filhos, seja o pai, seja a mãe, seja o filho, seja o avô, seja a avó, em nome de Jesus, Senhor, toda a parentela dos seus filhos seja guardado pelo Senhor, Pai. Abençoa minha casa, minha mãe, meus irmãos, meus cunhados e cunhadas, meu sogro, minha sogra, sustenta a nossa sorte em nome de Jesus, Deus. Abençoa, Senhor, ó Deus, aqueles que estão infectados por essa pandemia, meu Deus, que o Senhor conserve-os, ó Deus, em paz, conserve-os, ó Deus, na Tua saúde, Pai, em nome de Jesus, Deus. Quero apresentar, ó Deus, a palavra dessa noite, que o Senhor fala em cada coração, ó Deus, e lhe apraz aquilo que está, ó Deus, designado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos dar início, então, à leitura da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel 15, versículo 1. Eu tenho aprendido no decorrer dessa semana algumas lições no dia a dia em respeito à educação das nossas filhas, né? Como elas estão crescendo rápido e como estão à nossa frente. Eu estava até conversando, eu e Bel, a gente conversando sobre isso, né? Elas descobriram um aplicativo no celular e já estão sabendo mexer nesse aplicativo. Eu estou parado no tempo. Bel falou assim, então eu mais ainda, né? E coisas dessa natureza, como as crianças pegam as coisas rápido, né? E isso me chamou a atenção, tem nos chamado a atenção, né? Como elas têm essa concepção, né? Pega as coisas fácil, né? E aí, queridos, a gente olhando para esse tempo, olhando para o tempo de hoje, né, nós podemos ver que como todas as crianças têm olhado para esse tempo, como elas têm desenvolvido essa característica. E você já percebeu que na vida, na fase da vida humana, quantas pessoas, quer ou não queiramos, nos tornamos independentes. Queremos a todo tempo a nossa independência. Eu quero falar para você, você falar para a pessoa que está ao seu lado, o desejo de ser independente influencia a vida das outras pessoas. É a criança que diz para o adulto, eu não preciso de você. É como, eu já sei fazer isso sozinho. Né? A criança chega e fala, não, eu já sei fazer isso sozinho. É como se dissesse, eu não preciso de você. Né? Na verdade, já é o caminho da independência, quando fala uma frase dessa. O pré-adolescente que quer tomar suas decisões no caminho da independência, comprar, escolher que roupa quer comprar,
para onde quer ir, ser dono da sua própria agenda. Se for questionado, solta uma frase semelhante: mas eu e os meus amigos já combinamos que seria assim. Muitas vezes, sem que os adultos responsáveis tenham qualquer conhecimento ou direito de opinar, sabe, irmãos? Aí, o que fica é o adolescente, aí vem o jovem que já vem com uma carga, né? Ele já começa a trabalhar e já trabalhando já sabe, já pensa: eu já estou ganhando, eu já estou ganhando, já tenho os meus recursos. Então ele se sente no direito de não prestar contas sobre o que faz com seus recursos. Né? Esse é o adolescente, perdão. O jovem já é diferente. O jovem, ele quer morar sozinho, né? Ou quer morar acompanhado, talvez até muitas vezes muito mal acompanhado, né? Trocando influências e quase sempre absorvendo, né, costumes danosos para si, né? Atitudes danosas, comportamentos danosos, tanto para ele, quanto para a sua família, quanto para o seu futuro. Sempre tem na ponta da língua frases: eu já sei o que eu vou fazer da minha vida. É o adulto que se identifica como uma ilha no mundo, né? Isolado de tudo, isolado de todos na hora de decidir o que ele vai fazer. Como se as suas decisões não influenciassem a vida das outras pessoas, especialmente aquelas que convivem com elas, que estão perto delas. A frase é: já não sou mais criança, eu sou dono do meu próprio nariz. Eu já tenho tanta idade, eu já tenho isso, já tenho aquilo. Sabe, queridos, é uma das frases prediletas do adulto, né? A palavra do Senhor nos apresenta o exemplo de um homem grande, de um grande homem, de um homem grande que queria ser independente. Na sua ânsia por independência, por decidir os rumos da sua própria vida, cometeu alguns graves equívocos e viu passar de si e dos seus a aprovação de Deus. Lamentavelmente, irmãos, tem muitos aí agindo da mesma maneira, tomando as mesmas impacientes atitudes e colhendo frutos semelhantes. Eu quero meditar nessa noite sobre esse assunto, aprendermos à luz da palavra de Deus que o desejo de independência de Deus pode acabar mal. Então fala para a pessoa que está ao seu lado, mais uma vez, fala para ela aí: o desejo de ser independente influencia a vida de outras pessoas. Amém? O desejo de ser independente influencia a vida de outras pessoas. Vamos ler a palavra do Senhor? O que a Bíblia nos conta, né? Nos conta um episódio da vida do recém-entronizado Saul, primeiro rei de Israel, escolhido diretamente por Deus para dar início a um novo período na história de Israel, o período dos reis, em substituição ao período dos juízes. Abra comigo a sua Bíblia e vamos ler a palavra do Senhor nessa hora. Amém, queridos? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fiz a Amaleque, a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel,
quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Queridos, foi contra a palavra de Deus. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. O que Deus faz? Deus manda então repreender Saul. Deus manda Samuel repreender Saul. Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que chegou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço. De onde vem isso? E disse Saul: de Amaleque as trouxe, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste aos despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião, meu Deus, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei por quanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a ele: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado diante de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porque não é um homem para que se arrependa. Disse ele então: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Irmãos, forte essa palavra. Tem muita gente querendo obedecer a homens do que obedecer a Deus, sabe? Veja aqui uma palavra forte para os dias de hoje.
Sabe, eu quero meditar sobre isso. Saul, ele era filho de Quis, da tribo de Benjamim. Olha quem esse cara era. Ele fora escolhido pelo Senhor. A descrição de Saul era de um homem grande, inicialmente submisso ao seu pai, e um filho preocupado com o bem-estar emocional do pai, que provavelmente já devia ser de idade relativamente avançada. Saul também ele se mostra submisso às instruções do profeta Samuel, apesar de não entender com clareza o que lhe acontecia, até que foi de maneira muito discreta e particular ungido por Samuel para ser rei de Israel, atendendo ao pedido do povo, que não queria mais ser julgado de maneira teocrática, e especialmente depois das suas experiências desastrosas com os filhos de Eli e de Samuel. Mais tarde, Samuel ele convoca todo o povo de Mispa para lhe dar o rei que eles haviam pedido. E lançando sortes diante de todo o povo, por eliminação, acabaram chegando ao nome de quem? De Saul. Está lá em 1 Samuel capítulo 10, queridos, versículo 10 ao 21. Saul, que estava escondido no meio da bagagem do povo, demonstrando assim uma faceta do seu caráter, que ele era tímido. Saindo do seu esconderijo, ele logo impressiona o povo. Por quê? Porque ele era um homem grande. E homem grande, meus irmãos, onde ele chega, ele é visto, né? Ele é notado. O homem grande é notado. O baixinho não, mas o grande, onde quer que o homem grande vá, a primeira coisa é a altura, né? Na primeira oportunidade, irmãos, quando Naás, amonita, invadiu Israel e cercou Jabes-Gileade, demonstrou a sua natural impetuosidade. Agora, Saul, dirigido pelo Espírito do Senhor, ele tinha força e poder de comando, bem como benevolência e sabedoria, consolidando o reino em seu poder. Eu estou falando da história da palavra de Deus, conta que narra um pouco da vida de Saul até chegarmos aonde eu quero. Apesar de ser grande, irmãos, apesar de ser rei, Saul ainda dependia da direção de Samuel, que como aio, que como um pai espiritual, ele conduzia cada um dos seus passos, como aliás deve ser com cada servo de Deus que foi comprado pelo precioso sangue de Cristo. E não é senhor de si mesmo. O servo ele não é senhor de si mesmo. Ele tem um pai espiritual, ele tem um aio, ele tem um norte, ele tem uma direção, né? Mesmo que no coração pulse o desejo ardente de uma independência, né? Agora que conhecemos Saul, irmãos, agora nós vamos compreender por que o desejo de independência pode acabar muito mal. Na sua busca por independência, eu criei alguns tópicos aqui. O primeiro tópico, na busca dele por independência, ele não desconhecia, irmãos, qual era a vontade de Deus. Olha o versículo 1 ao 3. Deus manda a ele. O que diz? Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo. Assim diz, pois, o Senhor: ei, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai e fere Amaleque e destrói tudo o que tiver e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até aos de peito, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos. Ele poupou todo mundo, irmãos. Sabe, irmãos, nenhum israelita podia dizer que não conhecia Deus. Frequentemente era lembrado dos feitos do Senhor,
mesmo os gentios e inimigos de Israel que adoravam falsos deuses e não se submetiam ao Senhor, sabiam muito bem quem era o Deus de Israel. Se os filisteus conheciam bem o poder do Senhor, se sabiam quem era o Senhor, embora não o adorasse, quanto mais os hebreus, irmãos, instruídos o tempo todo, o tempo inteiro, sobre os poderosos feitos do Senhor. Saul sabia que fora escolhido pelo próprio Deus, e por isso ele deveria atentar para isso, ouvir para obedecer. Repete comigo, ouvir para obedecer. Obedecer a quem? As palavras do Senhor, não havia meio termo. E Saul então sabia disso. Queridos, é dever de cada um de nós, é dever de cada servo ser obediente a Deus. Obedecer relaxadamente, obedecer em alguns pontos e em outros não, ou não obedecer é a mesma coisa. Não, eu só obedeço aqui, mas eu obedeço. Não, quem não obedece. Não existe obedecer 50%, não existe obedecer 30%. Não, eu obedeço. Não, obedece, tem que ser 100%. Sabe, irmãos, os nossos pecados ofendem a Deus. Mas o Senhor afirma que horrível coisa é desprezá-lo, tendo conhecimento de quem Ele é e de qual é a sua vontade. E ainda, irmãos, preferindo andar em desobediência e em submissão. Esses 3 primeiros versos indicam que, do capítulo 15, versículo 1 ao 3, indicam que Saul conhecia Deus. O Espírito do Senhor já havia se apossado dele, em pelo menos 2 ocasiões distintas. E esses textos, você pode abrir lá 1 Samuel capítulo 10, verso 10. Um dos textos prova o quê? Que Saul conhecia a vontade de Deus, irmãos. 1 Samuel 15, verso 1 a 3. Deus manda ele fazer, ele sabia da vontade de Deus. E 1 Samuel 10, 10. Sabe, irmãos, o problema de Saul é o mesmo problema que o povo de Deus enfrenta hoje. Não é de conhecimento teórico e muito menos de jamais ter experimentado a graça de Deus. Conhecimento que, irmãos, eu e você temos demais. Instrução, eu e você temos demais. Provas do poder e do amor de Deus, nós poderíamos falar que até ano que vem, daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus já está fazendo, fazendo na minha família, na sua família, na vida da igreja, na vida de outras pessoas. Queridos, nós poderíamos estar até ano que vem falando sobre isso, sabe? Eu e você, cada um de nós aqui, desde o menor ao maior, cada um de nós sabe qual é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Qual é a vontade de Deus em Cristo Jesus, irmãos? Que eu e você confessemos como o Senhor da nossa vida. Que recebamos das suas mãos com ações de graça o senhorio de Cristo em nós. Queridos, se somos cidadãos do reino, eu sempre falo isso na igreja, se somos cidadãos do reino, se tem reino, tem rei, se tem rei, tem lei, se tem lei, se tem governo. A sua vida não pode andar desgovernada por aí. A minha, a sua vida não pode andar desgovernada por aí, não pode andar debaixo de desobediência por aí não, queridos. Sabe? O problema não é que desconhecemos essas coisas, não. Sabemos o que Deus fez para provar o seu amor e cuidado por nós. Sabemos o que Cristo fez para demonstrar esse amor, pagando o preço dos nossos pecados e resgatando o nosso real problema, o nosso fútil procedimento. Sabemos que Deus ele quer que nos arrependamos, que quer que nós nos convertamos a Ele, quer que confessemos os nossos pecados e que lhe sejamos obedientes. Sim, Ele quer. Alguém duvida disso, querido? Você duvida? Eu não duvido não. Alguém aqui não sabe disso? Alguém sabe? Você não sabe disso? Então, se você não sabia, passa a saber, querido. Sabe, Saul, ele sabia da vontade, qual era da vontade de Deus. Ele sabia qual era o propósito de Deus. Na busca, o segundo tópico, na sua busca por independência, Saul, o que ele faz, querido?
ele rejeita conscientemente a vontade de Deus na sua vida. Olha o versículo 4 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor. E Saul convocou todo o povo e os contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. Aí conta, querido, que ele foi lá e poupou os bois, os jumentos, poupou Amaleque, não destruiu, só destruiu os amalequitas, mas o rei ele poupou. Irmão, Saul ele continuou lutando com a mesma bravura de quanto ele libertou os Jabes de Gileade. Era o mesmo comandante ousado, impetuoso, era o mesmo hábil, era o mesmo chefe militar e demonstrou isso vencendo os amalequitas. E ele fez de maneira arrasadora, afugentando-os para longe das fronteiras de Israel. Até aqui ele estava obedecendo, irmãos. Mas a partir do versículo 8, começam os problemas. Era comum os reis capturarem os vencidos e depois estabelecerem acordos, usarem como garantias ou cobrarem alguma forma de resgate. Mas essas coisas passavam pela busca de alguma segurança humana. Dá jeitinho. Não, eu faço isso aqui, eu lavo a sua mão agora, depois você lava a minha. Dando jeitinho para a coisa. Quando a garantia que Israel precisava não era o jeitinho de um e de outro, mas sim, era o próprio Deus, era o próprio Senhor. Saul e o povo tomaram dos animais dos amalequitas. Coisas que não precisavam tomar, irmãos, nem para eles. Por quê? Porque o Senhor é quem lhes dava o sustento. Nem para oferecer ao Senhor. Não, vamos fazer o Senhor. Querendo agradar, querendo fazer barganha com Deus. Porque, queridos, presta atenção, Deus ele não aceita ofertas que não traga junto o coração do adorador. Aleluia! Glória a Deus! Não adianta, se não houver adoração de entrega, não vai haver a alegria da parte do Senhor em receber. Amém? Deus ele não queria que lhes trouxesse nada das cidades amalequitas, nada das cidades pagãs, porque não os queriam misturando-se com a cultura pagã. Sabe, por melhores que fossem as suas intenções, havia um problema. O pior problema que Saul ele rejeitou. Deus não queria. Deus não queria um culto prestado com ovelhas, com cordeiros, com bois gordos amalequitas. Deus ele não queria. Aí isso me faz lembrar daquela passagem quando Jesus entra no templo e expulsa os vendilhões do templo. Aí você pensa, isso acontece hoje, né? O pessoal vendendo Queridos, se a gente for pegar na palavra de Deus, não era isso. A palavra de Deus não estava querendo transmitir sobre quem vende, quem não vende dentro da igreja. Não é isso, não. Na verdade, Jesus expulsou os vendilhões do templo, sabe por quê? Porque os sacerdotes do templo, em vez de oferecer o cordeiro, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, nada, sem uma pata quebrada, tinha que oferecer um cordeiro puro, sem rugas. Ele não podia ser aleijado, ele tinha que ser puro. O que os sacerdotes do templo estavam fazendo? Eles estavam oferecendo um cabrito, um bode, uma ovelha, um passarinho com asa, com perna quebrado, com unha quebrada, não podia ter nada de quebrado. Eles estavam vendendo, usando da má fé do povo. Por isso Jesus expulsou os vendilhões do templo. Sabe, aí quando Jesus ele entra para expulsar, ele se mostra como o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo ele se manifestou naquela hora como o verdadeiro Cordeiro de Deus, santo, sem ruga, sem mácula, sem nada, queridos. Glória a Deus! Sabe, quando Saul quis fazer isso para Deus, ele quis, sabe, dar jeitinho para a coisa. Deus ele não queria nada de ímpio.
Deus ele não queria nada com profano, nada disso ele queria, irmãos. Sabe qual é o nome do problema de Saul? Desobediência. Por quê? Porque a sua pretensão não era aceitável, porque era fruto da rebeldia de um coração que havia deixado de seguir o Senhor. E o Senhor, ele faz saber exatamente através de Samuel que caiu em profunda tristeza porque seu coração se apegara a Saul. Sabe, irmãos, ao procurá-lo, uma nova decepção. O rei estava se exaltando pela vitória obtida, levantando para ele um monumento como os reis pagãos faziam. Aliás, como era provável que o próprio Agag costumava fazer. Saul estava agindo impulsivamente, sem perceber que o seu coração o enganou, que ele estava se afastando do Senhor e não agradando-o como pensava. Saul, ele estava totalmente enganado ao acreditar que sua vultuosa oferta seria aceitável. Como estava enganado o rico que achava que ofertava mais que a viúva pobre. Embora esse caso, queridos, ainda fosse pior. Também ele estava enganado, como Ananias, ao entregar parte do valor do campo, como se fosse todo o valor. Ou até mesmo Simão ao oferecer dinheiro em troca de uma bênção. Queridos, quantas pessoas tem assim por aí, irmãos? Sabe, já aconteceu experiências comigo. Eu não vou entrar no mérito da questão, não. Vai que a pessoa ouve, né? Saul, ele se alegra ao ver Samuel como um aluno, se alegrara ao completar uma tarefa da qual ele fora incumbido pelo professor, pelo seu mestre. E ainda fazer algo mais, sabe? Era este algo da qual fora incumbido de fazer, que ele queria apresentar o monumento, a estátua, os animais para o sacrifício, tudo prontinho, tudo perfeito, tudo segundo a sua vontade, não a vontade de Deus. Este era o problema, irmãos. Embora ele não percebesse, ele não cumpriu a vontade do Senhor. Sabe, irmãos, agradamos ao Senhor somente quando fazemos o que Ele pede. Fazer menos é negligência. Fazer diferente é invencionice. Fazer mais é impossível. Padrão, querido, que não mudou apesar de ter passado tanto tempo, ao qual ninguém consegue alcançar. O sucessor de Saul também passou por situação semelhante. Mais de uma vez, ao fazer um recenseamento, quem foi sucessor foi Davi, ao fazer um recenseamento que o Senhor não ordenou. E também ao tentar transportar a arca do Senhor para Jerusalém, de acordo com a invenção dos filisteus. Qual foi o resultado? A arca do Senhor tropeçou numa pedra, Abias foi pegar com a mão, o que aconteceu com ela? Foi fulminado. Um trágico resultado. A morte de Uzá, perdão, Abias não, de Uzá. Mais tarde, Davi, então, ele faz segundo a vontade de Deus. Quem tinha que carregar a arca? Eram os levitas, colocar nos ombros. Olha aí, queridos, ó, a responsabilidade está sobre os nossos ombros, debaixo da obediência do Senhor. Saul, ele resume a sua tolice ao dizer que destruiu totalmente apenas o resto. Como alguém pode destruir totalmente, só destruir o resto, irmãos? Terceiro tópico. Saul, na sua busca por independência, rejeita obstinadamente a repreensão do Senhor.
Antes que Saul continuasse na promoção de si mesmo, do seu sacrifício de tolo, Samuel lhe diz que o que realmente importava não era o que ele pensava estar fazendo, mas o que o Senhor pensava do que ele estava fazendo. Meu irmão, você não tem que justificar nada para ninguém não, querido. Deus falou para você, fique em paz, está debaixo da mão do Senhor, fique em paz. Deus falou para você, fique em paz, não tem que justificar nada para ninguém não. Você é filho, você é filha, amém? O filho é chegado no coração do pai, né? O filho é chegado no coração do pai. Então, guarda o teu coração, não se aflija, descansa. Seja obediente ao Senhor, descansa. Você não tem que justificar nada para ninguém, não. Descansa o teu coração. Amém? Amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, Saul, ele não gosta da interrupção da sua autopromoção, do seu desejo de mostrar que estava se tornando um grande rei. E este foi justamente o ponto. O próprio Saul sabia que ele era grande em Israel. E é lembrado de que foi ungido por Deus para ser rei. Mesmo sendo pequeno, não sendo o que ele agora queria ser grande. O que Samuel faz? Samuel resume o pecado de Deus dizendo o seguinte: você não era nada, eu te fiz grande, eu te fiz rei. Você não era nada, você estava escondido, eu te pus por cabeça. Você estava à procura de jumentas, e eu te dei a missão de conduzir o meu povo. Você não tinha nem direção, nem comida no embornal. E eu te mandei destruir os amalequitas. Samuel então conclui com uma pergunta simples: por que você não fez o que o Senhor mandou? Por que você não se contentou em obedecer? Por que cobiçar o que não era para ser cobiçado? Você não se lembra de Acã? Você não se lembra do resultado da cobiça de Acã? Samuel então acusa Saul de desobediência. Samuel acusa Saul da cobiça. Ele não precisava ter feito nada daquilo. Não precisava ter trazido nenhum prisioneiro. Não precisava do gado amalequita. Deus não queria, Deus não havia pedido nada daquilo, irmãos. Isso é uma dura advertência para a igreja do século 21, queridos. Que a cada dia inova, cada dia insere no culto coisas que não podem ser encontradas na palavra de Deus, não são pedidas por Deus, entram na cota daquilo que o Senhor abomina, como abominou a atitude de Saul. Aí Saul, irmãos, como muitos não gosta de ser confrontado. Saul não aceita a repreensão. E a sua dura serviço o conduz cada vez mais para longe. Saul, ele ousa discordar. Samuel então lhe diz que lhe diria o que o Senhor falou. O mesmo Senhor que o fez rei. Quando o Senhor o repreende, irmãos, o grande homem, mas nunca um homem grande, diz que não, que as coisas não eram daquele jeito. Era exatamente o contrário. Homens grandes,
mulheres grandes não aceitam ser contrariados. Volto a repetir. Eu vou falar para você, você fala para a pessoa que está ao seu lado. Você que é homem, você fala para o homem. Você que é mulher, fala para a mulher. Amém? Homens grandes não aceitam ser contrariados. Grandes homens aprendem para se tornarem ainda maiores. Amém? Glória a Deus. Saul, queridos, ele queria ser o padrão de interpretação da vontade de Deus. Ele sabia qual era a vontade de Deus. E ele queria definir se ele agradar a Deus ou não. Mesmo Deus dizendo a ele um enfático não, eu não quero, eu não gosto, eu não quis que você fizesse isso. Saul, ele quer definir o que é a vontade de Deus, quer definir o que é cumprir a vontade de Deus, ele quer definir o que agrada a Deus. Saul se mostra oposto de Davi, aquele que é apelidado de um homem segundo o coração de Deus. Sempre que errava Davi, e Davi, queridos, errou inúmeras vezes. E ao ser repreendido, o que Davi fazia? Ele caía em si. Ele se arrependia, ele se submetia à vontade do Senhor, aleluia. Só que Saul era diferente, Saul que ele se esperneia, Saul rebate, Saul ele rejeita a repreensão. Saul fez pior que Eli, o sacerdote que foi repreendido pelo próprio Deus e apenas reclamou das ações que os seus filhos, sem contudo corrigi-los, que foi Ofni e Finéias. Quando eles mais precisavam ser corrigidos, Eli não corrigiu. Saul disse que Samuel está errado. Você está errado, Samuel? Quem é você, rapaz? Você é um profetazinho. Mas Samuel falava que o Senhor lhe havia dito. O que Saul está fazendo é afirmar que quem está errado é Deus e não ele. Sabe, irmãos, comparando as ações de Saul com as nossas, chegamos à triste conclusão de que daqueles que fazem as mesmas coisas, rejeitam a vontade de Deus, dizem com suas ações que não concordam como Deus age, que sabem mais que Deus. Tem gente na igreja que já sabe mais que o pastor, que dá ordens, que o pastor, você tem que fazer assim, fazer assado. Antes que alguém diga que Saul devia estar louco, é preciso dizer que essa é a atitude mais comum de todos os homens. Quando Deus diz para fazer de um jeito, e eu e você decidimos fazer de outro jeito, estamos dizendo a Deus, se Ele quiser, que Ele se agrade do que estamos fazendo, ou então, ponto final. Chuta o pau da barraca. Porque, afinal, estamos fazendo o que já é melhor que nada. Sabe como é que é o nome disso, irmão? Afrontar a Deus. E nunca dá certo. Quem é o homem para afirmar que sabe mais que Deus? Observe que a impenitência dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, a dureza do coração de Faraó, a insistência do erro de Ananias, são apenas prenúncios do julgamento de Deus, irmãos. Sabe o que Deus faz? O Senhor, Ele endurece o coração daquele que julgou e condenou. A pergunta é, como é que está o seu coração, meu irmão? Como é que está o seu coração, minha irmã? Eu espero sinceramente que ele não esteja endurecido e rebelde. Porque para quem se rebela e endurece o coração contra o Senhor, eu quero dizer, resta apenas horrível expectação de juízo. Quarto tópico. Saul, na sua busca por independência, ele experimenta o resultado
da desobediência. Versículo 22 ao 26, diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel 15, 22 a 26 diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de camelos, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu me rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Me fez lembrar uma coisa que me aconteceu muito tempo atrás, quando a igreja estava lá nas Palmeiras. Me chamaram para orar por uma pessoa que estava no leito de morte. E eu fui orar pela pessoa, e ela se agarrou lá por uma coisa lá e botou no peito e falou: Não, eu já tomei a minha decisão. Aí eu vi que ele se agarrou, a pessoa se agarrou àquela coisa. Aí fui, fechei a Bíblia e vim embora. Aí a outra pessoa: Você não vai orar? Eu falei assim: Não, já decidiu o caminho que ele quer, não preciso orar mais não. Sabe, irmãos, da mesma maneira que Adão e Eva, da mesma maneira que Caim, que mesmo advertido, persistiu no erro, da mesma maneira que todos os obstinados que endurecem a serviço, não admitem estar errados, não se submetem voluntariamente a uma vontade superior, persistem no caminho que lhes parece mais direito e não percebem que o seu fim é apostasia e morte. Na sua obstinação, Saul teve que ouvir que Deus, ele não se agrada de holocaustos e sacrifícios. Viu, querido? De um coração desobediente. Querido, se o seu coração for desobediente, você pode subir no monte, você pode fazer campanha, você pode correr atrás de profeta daqui e dali. Ei, não vai ser ouvida a sua oração. Você é desobediente. E a palavra de Deus diz que o desobediente é a mesma coisa que feiticeiro. Meu Deus. Volto a repetir, na sua obstinação, Saul ele teve que ouvir que Deus não se agrada de holocaustos e sacrifícios, frutos de um coração desobediente, exatamente como fez Caim. Saul ele pretendia oferecer o melhor que ele conseguiu, mas o melhor que ele havia conseguido era fruto da desobediência, fruto da sua rebeldia. Deus ele não queria gorduras de carneiros. Deus ele não queria bois gordos. Deus ele não queria novilhos cevados. Deus ele queria, sabe o quê? Deus queria um coração obediente. Para Deus, desobediência, irmãos, é tão reprovável quanto feitiçaria e culto idólatra. Para Deus, tudo isso são práticas. Na verdade, essas práticas são apenas frutos da desobediência. Na sua obstinação, Saul, ele também teve que ouvir que Deus o havia rejeitado. O mesmo Deus que o escolheu, que o havia levantado como rei, ele estava escondido no meio da bagagem. O mesmo Deus que o achou, agora o rejeita, porque ele havia rejeitado o Senhor, havia saído da obediência do Senhor, havia se esquivado do propósito do Senhor.
na sua primeira tentativa de ser um grande rei, Saul ele perde o reino porque Deus resiste os soberbos. E a sua atitude, a atitude de Saul foi de soberba, ao rejeitar a repreensão de Samuel. Quem é você, Samuel, profetazinho? Quem é você, pastor? Quanto eu já ouvi isso, irmãos. Deus rejeita os soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Outros reis também cometeriam pecados, mas quando os seus corações se humilhassem na presença do Senhor, iam ser perdoados e obtiveram graça, assim como Davi, irmãos, assim como Ezequias, assim como Manassés. Diferente desse, Saul ainda tem que ouvir que o seu arrependimento não era sincero. Ele não se arrependeu pelo que fez, mas ele temia pelas consequências do que fez. Isso é, nossa, eu vou perder o reino. Posteriormente, tentaria manter, inclusive tornando-se um potencial assassino. Ele estava querendo correr atrás de quem? Porque ia assumir o seu trono. Ele foi atrás de quem para matar? De Davi. Não havia volta para Saul, irmãos. Ele já havia sido rejeitado, já havia ensinado o caminho da desobediência para o povo. O líder dando um mau exemplo para o povo. E restava-lhe apenas a disciplina exemplar, mas tanto ele quanto o povo foram impertinentes, foram desobedientes e continuaram assim até que o Senhor estabelecesse uma nova aliança com um novo povo. Deus havia dito, e embora Saul achasse que ele é quem estava certo, o veredito já havia sido dado. Um falso arrependimento não traria o trono de volta. O que você está oferecendo a Deus? Como é que está o teu coração? Ensino na sua igreja nunca faltou. Palavra na sua igreja, graças a Deus, irmãos. Uma das coisas que eu tenho perseverado é estudar, é trazer um alimento para o teu coração, sabe? Porque quem vai dar conta da tua alma lá em cima, lá na hora do julgamento, sou eu aqui, ó. Não é o profeta A nem o profeta B que vai falar de você, não. É o seu pastor aqui, ó. Por isso que eu tenho que me esmerar, ó, na leitura da palavra para trazer conhecimento para o teu coração, trazer alimento para a tua alma. Amém? Trazer alimento para a tua vida, para o teu crescimento espiritual. Não é o pastor lá do bairro do outro, não. É o seu pastor que vai dar conta da sua alma ao Senhor. Porque quem me chamou, eu não fui assoviado, não, querido. Eu não fui assoviado por homem, por A ou B, não. Eu fui chamado pelo Senhor para ser o anjo da guarda. O anjo da guarda, não, o anjo da sua igreja, perdão. Ele me chamou para ser o anjo da sua igreja. Amém? Sabe, queridos? Quinto ponto. Saul, em busca por dependência, ainda tenta preservar as aparências. Ao perceber que já não havia volta, Saul ele tenta fazer o que muita gente faz, manter as aparências. Longe de Deus por causa do seu pecado, da rebeldia, ouviu o Senhor, rejeitado pelo Senhor da maneira definitiva, porque lhe restava apenas o trono. Saul, ele sabia ser um rei sob tutela, um mordomo que devia obedecer ao Senhor para permanecer na regência. Mas quando ele cai em si, irmãos, e vê que não tem mais a aprovação do Senhor, o que ele faz? Ele busca amparar a aprovação em quem? Nas pessoas. Meu irmão, quem nos justifica é Deus.
Quem justifica a mim, minha esposa, minha família é Deus. Se estamos do jeito que estamos, estamos debaixo da orientação de Deus para as nossas vidas. Amém? Não tem que dar satisfação de nada para ninguém, não. Ele não pede para Samuel interceder por ele. Não se humilha perante o Senhor pedindo perdão. Ele tenta, por força, manter Samuel ao seu lado. Olha, volta comigo para lá, para o povo saber que eu estou assim com Deus. Eu vou falar para você falar para a pessoa que está ao seu lado. As coisas do reino não são feitas pela força do nosso braço. As coisas do reino, eu falo reino espiritual, reino de Deus em nós, não é feito na força do nosso braço. Amém? Porque se assim fosse, irmãos, o Senhor ele não teria dispensado os milhares que seguiam com Gideão e mantido apenas os 300. Sem espadas na mão, sem uso do poder do homem. Mas o uso da força só piorou as coisas para Saul. Apenas aumentou a sua humilhação em saber que o Senhor, ele tinha dado o reino a outro que Deus considerou melhor do que ele. O que não significa que fosse sem pecado, mas que tinha um coração que era dirigido pelo próprio Deus. Aleluia! Que se humilhava, irmãos. Um homem igual a mim e você, cheio de defeitos. Eu, querido, eu estou ministrando a palavra do Senhor, eu não sou super-homem. Eu tenho defeitos, tenho pecados. Quem sabe mais pecados que você. Mas uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida é que sem o Senhor eu não faço nada. Eu sou dependente do Senhor para tudo que eu faço na minha vida, na minha casa. Eu sou dependente do Senhor. É Ele que cuida da minha saúde, da saúde da minha casa, das minhas filhas, da minha esposa. Nós não temos plano de saúde. O nosso plano de saúde se chama Reino de Deus. É Ele que sustenta a minha casa, é Ele que sustenta a minha causa. Amém? Tem sido sempre assim. Desde quando Ele me tirou das drogas. Desde quando Ele eu conheci ele em 1997, eu estava no submundo das drogas, ele foi lá e me alcançou, irmãos. Não, eu estou voltando aqui. Estou voltando. Não encerrei não. A mensagem não acabou não. Caiu. Amém, irmãos. Glória a Deus. Sabe, queridos, o Senhor me alcançou, sabe? O uso da força só piorou as coisas para Saul. Apenas aumentou a sua humilhação em saber que o Senhor tinha dado o reino a outro que Deus considerou melhor do que ele. Significa que ele não tinha pecado, mas que ele tinha um coração segundo o coração do Senhor, que era Davi. Deus, ele me alcançou. Eu devo minha obediência a ele. Samuel, irmãos, ele não voltaria atrás. Não poderia mudar o recado dado a Saul, porque era um profeta fiel ao Senhor. Ele não poderia voltar atrás, porque o Senhor, ele não voltou atrás. O reino não seria mais de Saul, irmãos. Entretanto, após muita insistência, Saul ele consegue convencê-lo a participar do sacrifício que seria entregue ao Senhor. Mas novamente, irmãos, a palavra de Saul indica um coração longe de Deus. Um coração que não queria agradar a Deus. Um coração que queria agradar os homens, chamando ao Senhor, novamente, de Deus de Samuel. Sabe, seu desejo era de ser visto pelos homens, ser visto com Samuel pelos anciãos do povo, pelo povo de Israel. A partir daquele, ele não queria que ninguém soubesse que fora reprovado por Deus. A partir daquele momento, ele viveria
de aparências. Uma pessoa vivendo de aparências, mas é provado por Deus. A partir daquele dia, as aparências não são mantidas indefinidamente. Mais cedo ou mais tarde, ei querido, as aparências caem. Se antes o Espírito do Senhor havia vindo sobre ele, agora se retira dele. E isso seria impossível de esconder daqueles com quem ele convivia. Sabe, irmãos, quantas pessoas que aparentavam possuir grande vitalidade espiritual estão hoje apenas como uma casca vazia, espiritualmente definhando, mas tentando mostrar algo que não conseguem mais ser. Há muitos aí, irmãos, decepcionados, frustrados, desanimados, longe de Deus, longe da comunhão com a igreja, mas tentando ainda demonstrar um calor que não vem do coração. Vive uma vida aparentemente cristã, insatisfatória, sem comunhão, sem alegria do Senhor, sem prazer na palavra de Deus. Talvez muitos estejam exatamente como Saul, queridos. Isso é um problema grave. Impenitentes, resistentes e rebeldes. Talvez seja a hora de entender que essa é a hora de retornar. Amém, irmãos? Retornar a um coração quebrantado e contrito. Não sejamos como Saul, sejamos como Davi. Era um homem de pecados, mas era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Um coração que se humilhava, um coração que se quebrantava, um coração que andava segundo a obediência do Senhor. Sabe, irmãos, o desejo de independência é algo que aflora em cada um de nós de uma maneira natural. Crianças, adolescentes, adultos, todos querem normalmente independência. Mesmo aqueles que vivem na mais absoluta dependência querem de alguma forma sentir-se dependente. Mas o problema real é quando o homem, não importando qual idade ele tenha, ele deseja ser independente de Deus. Desde que o primeiro casal resolveu tomar decisões sem considerar a vontade revelada de Deus, essa independência causou muitos males na raça humana. De Adão até nós, irmãos, toda a humanidade jaz no maligno. De Adão até nós, toda a humanidade jaz no pecado. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Por isso, todos pecaram. O homem ele não foi criado, irmãos, para ser independente. Não tem estrutura para ser independente. Não tem estrutura emocional para ser independente. Não tem estrutura física para ser independente. Não tem estrutura espiritual para ser independente. Na verdade, se o homem conseguisse realmente se desvencilhar de Deus, ele simplesmente não seria. Você sabe por quê? Porque Deus é. Mas mesmo não conseguindo, não desistimos da vã tentativa de sermos independentes. Na verdade, a bênção não está em ser independente, porque a tal independência é, na verdade, rebelião contra o Criador. A bênção está justamente, irmãos, em depender do Senhor em toda e qualquer situação e, na verdade, em reconhecer o Senhor em todos os caminhos, entregando a Ele a direção da sua vida e receber dEle, aleluia, toda sorte de bênçãos espirituais. Glória a Deus, aleluia, amém? Amém, queridos? Então, todos nós desejamos ser independentes em alguma coisa, de alguma forma. Entretanto, precisamos entender que a nossa independência em algumas situações não exclui o fato de sempre precisarmos das outras pessoas, de jamais sermos independentes.
O conceito que melhor descreve aquilo que somos é interdependência. Por causa disso, Deus ele nos chama para sermos um povo, aleluias, sermos sua igreja, membros uns dos outros, ajudando-nos mutuamente, aleluia. O Senhor, ele deseja, irmãos, que sejamos livres, sim, livres pela sua palavra, porque a palavra do Senhor diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê, meu irmão? Libertará dos seus vícios, libertará dos seus pecados, libertará de todo o seu cativeiro na vida toda. O Senhor deseja que sejamos livres pela sua palavra para servirmos uns aos outros como servos de Cristo. Sabe, querido, se você vinha lutando por independência de Deus, eu quero dizer para você, é hora de mudar, sabe? Eu quero te dar algumas dicas. Primeira coisa, arrependa-se. Confesse o seu desejo de independência de Deus como pecaminoso. E o Senhor, ele vai te restaurar em nome de Jesus, aleluia. Busque o Senhor enquanto é tempo de encontrá-lo, amém, amado? E não deixe para depois, querido, não deixe. Talvez você pense aí que sempre haverá tempo, mas não é isso que o Senhor ensina. Ele diz que há tempo oportuno para todas as coisas debaixo do céu. E que chegará um tempo onde a misericórdia não mais será dada. Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus, Deus. Ô Senhor, que nessa noite, Pai, nós aprendemos na Tua palavra, ó Deus, que o Senhor não quer sacrifícios, ó Deus, e nem holocaustos. O Senhor quer, ó Pai, coração obediente, ó Deus, porque aí sim, ó Deus, a oferta de um coração obediente, ó Deus, o Senhor se agrada. Mas, ó Deus, oferta e holocaustos de um coração desobediente, meu Deus, para o teu coração é repulsa, para o coração do Senhor é abominação. Ah, Deus, a palavra do Senhor lá, ó Deus, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz, ó Deus, que o Senhor se alegra, ó Pai, quando um coração voluntário, ó Deus, entrega a Ti as suas ofertas, não com tristeza ou por necessidade, mas por alegria. O Senhor se agrada, Deus. Da mesma forma, Senhor, um coração obediente, ó Deus, um coração que tem prazer, ó Deus, de estar em comunhão, que tem prazer de estar na Tua presença, que tem prazer de estar, ó Deus, ao convívio dos irmãos, ao convívio na Sua igreja, um coração, ó Deus, que tem prazer em, ó Deus, em servir ao Senhor, Pai, ó Deus, em servir a sua família, servir, ó Deus, uns aos outros, ó Pai, ser, ó Deus, aquele sacerdote, ó Deus, que tem a responsabilidade da sua casa, mas também, ó Deus, que tem a responsabilidade no mundo espiritual, meu Deus, porque ele faz parte de um governo, ele faz parte de uma nação, ele faz parte de um reino, e se tem reino, tem rei, se tem rei, tem governo, e se tem governo, tem leis, Pai, e as leis são para serem cumpridas, meu Deus. Ó Senhor, que venhamos, ó Pai, andar por esse caminho, como andou, ó Deus, o rei Davi, como andou, ó, todos aqueles homens, ó Pai, que se submeteram à Tua vontade, meu Deus, em nome de Jesus, que essa palavra que foi ministrada nessa noite seja real na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Visita aqueles que estão, ó Deus, enfermos nesse momento, aqueles que estão em suas casas, ó Deus, juntamente com suas famílias, meu Deus, passando por esse problema, ó Pai, ó Deus, mas o que nós já ouvimos aqui, ó Deus, que depois desses acontecimentos, ó Deus, virão coisas grandes, virão coisas melhores para as nossas vidas, para a vida das nossas famílias. Meu Deus, permaneçamos, portanto, debaixo da Tua mão, debaixo do Teu governo, debaixo da Tua orientação, Pai. Quem estabelece a autoridade é o Senhor, então que estejamos debaixo das autoridades estabelecidas pelo Senhor para as nossas vidas, seja o nosso pai, seja a nossa mãe, seja o nosso professor, seja o pastor, seja o líder, seja o prefeito, seja as autoridades constituídas pelo Senhor, Pai, ó Deus, que estejamos debaixo delas, ó Deus, ó Senhor, porque não vai ser A e nem B, ó Deus, que virá trazer, ó Deus, ó Senhor, ó Deus,
as direções para as nossas vidas será a tua palavra, ó Deus, orientada pelo teu Espírito, pela revelação do Senhor em nós, Pai. Ó Deus, nós ouvimos a tua palavra nessa noite, ó Deus, que venhamos, ó Deus, absorver essa palavra, guardar no nosso coração, ó Deus, uma boa semente, ó Deus, no campo do nosso coração, para que ela possa frutificar em nome de Jesus. Abençoa meu irmão, minha irmã, abençoa esse que nos ouve nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus abençoe o seu coração. Amém? Eu vou editar isso aí porque foram duas partes, a primeira e a segunda. Amém? Mas amém. Deus está no controle. Deus abençoe o seu coração. Ore por nós, queridos. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe o seu coração. Amém?